Amen. Amém. Jesus vivou. That's all what I can say. É tudo que eu posso falar. But it's very important. Mas é muito importante. I like this challenge. Eu gostei desse desafio aqui, ó. We need a challenge. Nós precisamos de desafios. That we have to go and share that Jesus Que is alive. a gente precisa ir compartilhar que Jesus está vivo. All my life the Lord was challenging me. Toda a minha vida o Senhor tem me desafiado. I was a Bible student. Eu fui um estudante de seminário, seminarista. He challenged me. E ele me desafiou A bit more than one. para trazer mais do que um. Then he called me as an evangelist. E aí ele me chamou como evangelista. I was afraid to speak in front of people. Eu tinha muito medo de falar na frente das pessoas. He challenged me to do it. Mas ele me desafiou a fazer isso. He challenged me to live a lifestyle of evangelism. E ele me desafiou a levar um estilo de vida de evangelista. But it's the best what we can do. Mas é o melhor que nós podemos fazer. To share our faith with others. É compartilhar nossa fé com as outras pessoas. I'm flying around the world. I'm preaching the gospel sometimes in huge arenas. Eu tenho viajado ao redor do mundo e pregado o evangelho em locais muito diferentes. Sometimes in very poor places. Alguns lugares muito pobres. Slum areas, favelas. Às vezes em alguma favela, uma comunidade. Sometimes I meet famous people. Algumas vezes eu encontro pessoas muito famosas. But I have a passion to win the lost. Mas eu tenho uma paixão para alcançar o perdido. Once I met Pierce Brosnan. Uma vez eu encontrei Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. You know the formula James Bond? James Bond? Conhece o ator do James Bond, 007. My name is Bond. James Bond. Meu nome é James Bond. You know it? Você conhece ele? I saw him. E eu vi ele. What a great looking guy. Um cara muito bonito. I was really nervous. E eu fiquei muito nervoso. What can I say? O que eu posso falar para ele? This is Bond. Ele é o James Bond. I was really nervous. E eu fiquei nervoso. Maybe if you see the goal, you're a bit nervous. Aí, mesmo que você fique um pouco nervoso. Don't worry about that. Você tem que fazer isso. So I said, Lord, what can I say? Mas eu falei, Deus, o que eu vou falar? This is James Bond. É o James Bond. He was standing there. Ele estava lá em pé. Drinking martini. Tomando o martini dele. I went to the bar. E aí eu fui até o bar. I said, Mr. Bond. E eu falei, Mr. Bond. In the movie, you are saving the world. Lá no filme que você faz, você está salvando o mundo. I'm doing it in reality. Mas eu estou fazendo isso na realidade. He looked at me. Ele olhou para mim. And then I told him about Jesus. E aí eu falei para ele de Jesus. We have to win souls. Amen. Nós temos que ganhar almas, amém? Plus one. A última. We will pray for that later on. Nós vamos orar por esse dia. Because Jesus said, porque Jesus disse, you will receive the Holy Spirit. Você vai receber o Espírito Santo. And you will be my witness. Se você for minha testemunha. A couple of years ago, the Lord challenged me. Alguns anos atrás o Senhor me desafiou to mobilize around the world. Para mobilizar ao redor do mundo. We call it Global Outreach Day. Nós chamamos de Dia Global de Evangelização. To mobilize every believer to share the gospel. Mobilizar todo crente a compartilhar o evangelho. I said, Lord, that's too big. E eu falei, Senhor, isso é muito grande. I'm only a simple evangelist from Germany. Eu sou um evangelista muito simples da Alemanha. But so far we mobilized over 25 million Christians. E até agora nós já mobilizamos mais de 25 milhões de cristãos ao redor do mundo. 11 million people got saved. 11 milhões de pessoas já aceitaram Jesus. Last year we baptized 27,000 people in the Dominican Republic. No ano passado nós batizamos 27 mil pessoas na República Dominicana. I'm just back from Uganda. E eu acabei de chegar da Uganda. A young girl got saved, 13 years old. Uma adolescente de 13 anos de idade foi salva. Her dad was an alcoholic and a womanizer. O pai dela era um alcoólatra e era um homem que mantinha relações sexuais com muitas mulheres. Not interested in Jesus. Ele não tinha nenhum interesse por Jesus. But then this guy died. Mas aí ele morreu. This girl just got saved because of Global Outreach. Essa garota tinha acabado de ser salva no Dia Global de Evangelização. The house was packed of people weeping and crying. E a casa dela estava cheia de gente chorando e soluçando. Then this young girl came. E aquela menininha entrou. And she began to pray. E ela começou a orar. And after 30 minutes, e depois de 30 minutos, God raised him from the dead. Deus ressuscitou aquele homem dos mortos. Aleluia. Aleluia.
I tell you, if God can use a 13-year-old girl, Se Deus pode usar uma garota de 13 anos de idade, God can use you. Deus pode te usar. Amen. Amém? God can use you. Deus pode te usar. God can use you. Deus pode te usar. Today I will talk about this. Hoje eu vou falar sobre isso. If you give what you have, Se você der o que você tem, God will give what He has. Ele vai dar o que Ele tem. Don't worry, I'm not speaking about money. Não se preocupe que eu não estou falando de dinheiro. We just raised the offering. A gente So be acabou de relaxed. tirar ofertas, pode ficar No, I'm relax. talking about your life, Mas eu estou falando da sua vida. your time, Eu estou falando do seu tempo, your talents. os seus talentos. If you give what you have, Se você der o que você tem, God will give what He has. Deus vai dar para você o que Ele tem. You will see the glory of God in your life. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Years ago, I was praying. Há muitos anos atrás eu estava orando. I said, Lord, I give what I have, E eu falei, Senhor, eu te dou tudo que eu tenho. but I have nearly nothing. Mas eu tenho quase que nada. You know, when the Lord called me for this big vision, Mas aí Deus me deu essa grande visão. I said, Lord, E eu disse, Senhor, I have no money, eu não tenho dinheiro. no connections, Eu não tenho grandes I have relacionamentos. nearly nothing. Eu tenho nada. but I give what I have. Mas eu te dou o que eu tenho. In the last 8 years, I've seen the glory of God. Nos últimos 8 anos eu tenho visto a glória de Deus. And we felt that just the beginning. E no comecinho nós sentimos. Next year, we want to mobilize 100 million Christians around the globe to share Christ. E então nós começamos pequenos, mas o ano que vem nós queremos mobilizar 100 milhões de cristãos ao redor do mundo. I give what I have. Eu dou o que eu tenho. But if the Lord gives what He has, Mas se Deus me der o que Ele tem, you will see the glory of God in your life. você vai ver a glória de Deus na sua vida. Do you want to see the glory of God in your life? Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Let's go into the Word of God. Vamos ler a palavra de Deus. Matthew 14, Abre aí Mateus capítulo 14, 14 to 21. do versículo 14 até o 21. And I know that you know this story, Você conhece bem essa história, but listen very carefully. mas escuta ela com muita atenção. There is a divine truth in this story. Tem uma verdade divina nessa história. Mateus 14, a partir do versículo 14 diz: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para com ela curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Ainda levantaram dos pedaços que sobejavam 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. So first of all, huge crowds were following Jesus. Primeira coisa, uma multidão enorme estava seguindo Jesus. Why? Por quê? Jesus is unique. Porque ele é único. Still huge crowds are following Jesus. Mesmo nos dias de hoje, grandes multidões estão seguindo Jesus. Over 1.4 billion Christians are in the world believing that He is the Son of God. Nós somos mais de 1 bilhão e 400 de milhões de crentes ao redor do mundo seguindo Jesus Cristo. Jesus is unique. Jesus é único. In the Old Testament, Lá no Antigo Testamento, there are over 300 prophetic words. tem mais de 300 palavras proféticas. All about Jesus. Todas elas falando de Jesus. He fulfilled all of them. E ele cumpriu todas elas. His life was supernatural. A vida dele foi sobrenatural. Born by a virgin. Ele nasceu de uma virgem. He was more than a man. Ele era mais do que um homem. He healed the blind and the deaf and the crippled. Ele curava o cego, o surdo, o mudo, o aleijado. His death was supernatural. A morte dele foi sobrenatural. Maybe you've never
seen that in the Bible. Talvez você nunca tenha visto isso na Bíblia. But Jesus died because of his own commands. Mas Jesus morreu por causa dos seus próprios mandamentos. He said, Father, Ele disse: Pai, I lay my spirit in your hands. eu entrego o meu espírito nas suas mãos. And then Jesus died. E aí Jesus morreu. I tell you, nobody was able to kill Jesus. Ninguém teve capacidade de matar Jesus. He gave his life. Ele mesmo comandou a sua He própria died morte. because of you and Ele, because of me. ele morreu por causa de você e por causa de mim. His tomb was amazing. O túmulo dele é maravilhoso. Soldiers were there Os soldados estavam to lá. make sure that nobody will steal the dead Os Jesus. soldados estavam lá para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. But nobody was stealing the dead Jesus. Mas ninguém roubou o corpo morto de When Jesus. they came to the tomb E quando eles vieram ao túmulo, and the tomb was empty, e o túmulo estava vazio, not because somebody has stolen não porque alguém dead roubou, dead body of Jesus. não porque alguém roubou o corpo morto de Jesus. On the third day, God raised him from the dead. Mas no terceiro dia ele foi ressuscitado entre os mortos. Jesus is unique. Jesus é único. Because of that, huge crowds were following him. E por causa disso, essa multidão enorme estava seguindo ele. And then we can read that Jesus saw their needs. E aí você pode ver aqui que Jesus teve compaixão pelas suas necessidades. When Jesus landed, he saw a large crowd and he had compassion on Diz o them. texto aqui que ele viu aquela grande multidão e ele teve compaixão daquela multidão. Jesus is full of mercy, full of love. Jesus cheio de paixão, cheio de misericórdia. And still he is able to answer your prayer. E ele ainda hoje, ele tem condições de responder às suas orações. He's full of mercy. Ele tem um coração cheio de paixão, de misericórdia. There was a huge secular event in Germany. Teve um grande evento secular lá na Alemanha. 750,000 people 750 mil pessoas came to listen to rave techno music. Boom, boom, boom. vieram escutar, tipo uma rave, vieram escutar a música eletrônica, bum, 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 Taking drugs. tomando drogas. So I decided with my whole team to go there and to share the gospel. E aí nós decidimos que toda a nossa equipe ia lá para aquela festa compartilhar o evangelho. But then a disaster happened. Mas aí um desastre aconteceu. Panic broke out. Todo mundo entrou em pânico na festa. 21 young people were dying because of that. 21 pessoas morreram por causa daquele pânico. And a young girl was standing in the midst of the panic. Aí uma garota jovem estava no meio daquela confusão toda. Where she stood, dead people on the ground. E ela estava ali vendo gente morta ao redor dela. She was afraid. E ela ficou com medo. Never in her life she was in a church. Nunca antes ela tinha estado em uma igreja. She wasn't interested in church. Ela não tinha nenhum interesse em igreja. She saw there is no God. E ela achava que não existia nenhum Deus. For the first time in her life she was praying. E pela primeira vez na vida dela, ela orou: God, if you're there, Deus, se o Senhor existe, get me out here. me tira daqui. Jesus is able to answer your prayer. Jesus tem poder para responder a sua He's oração. full of mercy, full of love. Ele é cheio de misericórdia, cheio de amor. That moment when she was praying, E naquele momento que ela estava orando, a strong guy came esse homem muito forte veio. and asked her, should I help you to get out here? Perguntou para ela: você quer que eu te ajude a sair daí? And she survived. E ela sobreviveu. I believe she didn't survive because of the strong man. E eu acredito que ela não sobreviveu por causa daquele homem forte. She survived because she prayed. Ela sobreviveu porque ela orou. And the Lord get her out. E o Senhor a tirou de lá. We told her about Jesus. E aí nós falamos de Jesus para ela. In that atmosphere, we could lead people to the Lord. E naquela atmosfera nós podíamos mesmo assim levar pessoas a But Jesus. still, Jesus is the same. E Jesus continua o mesmo. Jesus saw the needs. Jesus viu as necessidades. Still, he sees the needs. Hoje ele continua vendo a sua necessidade. In your area, Em qualquer área da sua vida, there are people na sua área tem pessoas que estão sofrendo, living without que Christ. estão vivendo em crises. Plus one is not a nice program. O mais um não é somente mais um programa. It's maybe God's program. Esse é um programa de Deus. That you could be the answer for somebody else. Para que você possa ser a resposta para alguma outra pessoa. Jesus is the answer. Jesus é a resposta. We could read in that story. Nós podemos ler nessa história He had compassion on them. que ele teve compaixão com a multidão. And then he healed
the sick. E ele curou os enfermos. I tell you, Jesus is still the same. Jesus continua o mesmo, eu posso te garantir. Still he is able to heal the sick. Ele ainda continua curando pessoas. He's the same yesterday Ele é o mesmo ontem and today. e hoje. 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 He is the same hoje. Today. Hoje. He is the same. Ele é o mesmo. No change. Não mudou. And God wants to use you E Deus quer usar você to pray for the sick. para que você ore pelo enfermo. I've seen so many miracles in my life. Eu tenho visto tantos milagres na minha vida. I remember one day we had a tour in the Ukraine. Eu lembro de uma campanha que nós estávamos fazendo na Ucrânia. So many people came. E tantas pessoas vieram. And in the midst of the crowd was an old communist. E lá no meio daquela multidão tinha um comunista muito velho. He was part of the communistic government. Ele fazia parte do governo comunista. All his life he said, Toda a vida dele ele tinha dito: I cannot see God. eu não posso ver Deus. There is no God. Não existe Deus. But he came to our crusade. Mas ele veio para o nosso culto lá. He was half-side paralyzed. E metade do corpo dele estava paralisado. Not able to walk properly. Ele não conseguia andar direito. I was praying for the sick. E eu estava orando pelos enfermos. So many people got saved. E muitas pessoas foram salvas. And then this old communist came to the platform. E aí esse comunista, um senhor já velho, veio até o púlpito. He was dancing and rejoicing. Ele veio dançando e pulando aqui em cima. And he gave the glory to God. E ele deu toda a glória ao Senhor. Because Jesus is still the same. Porque Jesus continua o mesmo. He's still the healer. Ele continua sendo aquele que cura. He saw the huge crowd. Ele viu essa grande multidão. He has compassion. E ele tinha compaixão. But he was healing the sick. Mas ele estava curando o enfermo. Now he wants to use you. Mas agora ele quer usar você. Maybe you would say, wow, this evangelist Talvez is called to do it. Talvez você diga, talvez ele chamou os evangelistas para fazer isso. But let me tell you, Mas deixa eu te dizer, in the kingdom of God, no reino de Deus, there are no superstars. não existe nenhum superstar. God wants to use ordinary believers. Deus quer usar todos os crentes comuns. When we began to train the young people and the old people, Quando a gente Christians, começa a treinar os jovens, I still remember, eu ainda me lembro. I've heard there was a young girl, 15 years old. Eu lembro que tinha uma garota lá de 15 anos de idade. She prayed for a blind man. E ela orou por um homem cego. A young girl Uma menina nova. prayed for a blind man. Orou por um cego. And after prayer, the blind man said, E depois da oração, aquele homem disse: what is this? Everything is bright. eu estou começando a ver tudo brilhando. Slowly, he began to see. Devagarzinho e devagar ele foi recuperando a visão. He said, I can see your face. E ele falou que posso ver mais coisas. He was standing there with a white stick. Ele estava lá com a sua bengalinha. And the Lord used a young girl, E o Senhor usou uma garota jovem, 15 years old, 15 anos de idade, to touch this blind man. para tocar na vida daquele homem cego. Come on, God can use you. Deus pode te usar. Somebody say, God can use me. Alguém diga aí, Deus pode me usar. God can use you. Deus pode te usar. Because you have the same Holy Spirit. Porque você tem o Espírito Santo. Than Peter and Paul. Você tem o mesmo Espírito Santo que Pedro e Paulo tinham. And this young girl, 15 years old. E essa jovem de 15 anos de idade. Jesus is still the same. Jesus continua o mesmo. But he wants to use us. Mas ele quer nos usar. Imagine in that story. Ele se lembra, imagina essa história. 20,000 people were sitting there. 20.000 pessoas sentadas lá. We've just heard 5,000. A gente acabou de ver 5.000. But there was 5,000 men. Mas 5.000 homens. Plus probably 5,000 women. Mais 5.000 mulheres. Plus children. Mais as crianças. A huge crowd. Era uma grande multidão lá. And Jesus was preaching and preaching and preaching. E Jesus estava pregando e pregando e pregando. And then all these people, they were hungry after a while. E depois de um tempo esse pessoal ficou com fome. Then the disciples came. E aí os discípulos vieram. The disciples said, Jesus, E aí os discípulos disseram: Jesus, send them to churrasco. envia eles para comer churrasco no restaurante. They are hungry. Eles estão com fome. They need some food. Eles estão de comida. Rice and black beans. Eles precisam de arroz e feijão.
You know what Jesus said? Sabe o que Jesus disse? Give them something to eat. Dá vocês para eles alguma coisa para comer. You give them something to eat. Vocês alimentem eles. There are people here in this place. Tem gente aqui nesse lugar They are hungry. que estão com fome. I'm not talking about food. E aqui eu não estou falando de comida. I've seen people in Africa. Eu tenho visto pessoas na África. They are hungry. Eles estão com fome. But maybe here they're hungry of hope. E eles precisam, a maior fome é de esperança. Hungry of love. A fome de amor. Hungry for God. Uma fome de Deus. Jesus says, E Jesus diz: you give them something to eat. você dá a eles algo para comer. I want to use you. Eu quero usar você. Maybe you know the Mother Teresa. Talvez você conhece a Madre Teresa. Years ago, she was in India. Alguns anos atrás ela estava lá na Índia. She saw people suffering and dying. E ela estava vendo pessoas sofrendo e morrendo. And Mother Teresa began to pray. E aí Madre Teresa começou a orar. God, Deus, why are you doing nothing? por que o Senhor não está fazendo nada com essas pessoas? The Lord answered her prayer. E Deus respondeu a oração. You know what he said? Sabe o que ele disse? Teresa, Teresa, why are you doing nothing? por que você não está fazendo nada? Probably tonight the Lord will tell you. Talvez nessa noite o Senhor vai dizer a você: Why are you doing nothing? por que você não está fazendo nada? I call you. Eu chamei você +1, +2, +3. para mais um, para mais dois, para mais três. I call you. Eu estou chamando você. There are people hungry in this city, Nessa cidade as pessoas têm fome. living without Christ. Estão vivendo sem Cristo. What will happen if they have to die tonight? O que vai acontecer com essas pessoas se elas morrerem nessa The Lord noite? is calling you. O Senhor está chamando você. Give them something to eat. As pessoas querem alguma coisa para comer. And only Jesus is the bread of life. E só Jesus é o pão vivo. Only He can satisfy us. Só Ele pode nos satisfazer. As I'm traveling around the world, Como eu viajo aí ao redor do mundo, I've met millionaires and billionaires. eu já encontrei milionários, bilionários. I tell you, money cannot satisfy us. Deixa eu te falar, o dinheiro não satisfaz a gente. Long ago, in a very short time, I became a rich man Há muito tempo atrás eu encontrei um homem muito rico. because of stocks. Because of stocks. You become. Há muitos anos atrás eu me tornei um homem muito rico, ganhando dinheiro na bolsa. For a while, it was funny, E por um tempo foi legal. but I figured out money never ever can satisfy us. Mas aí eu descobri que dinheiro nunca satisfazia a gente. My desire was to invest all the money into the E aí kingdom of God. o meu desejo era colocar todo o dinheiro ali no negócio. Then I lost all my money. E eu perdi todo o meu dinheiro. Give them something to eat. Dá a eles tudo que Jesus is the bread of life. Dá a eles o que eles precisam comer. Jesus é o If you pão vivo. have Jesus, you have everything. Se você tem Jesus, você tem todas as And coisas. there are people in your area, maybe your neighbor, Talvez há pessoas na sua área, talvez o seu vizinho, in your school, your university, na sua escola, na sua universidade, the supermarket where you buy no food. supermercado onde você compra comida. Share the gospel. Compartilhe o evangelho. There are opportunities Tem muitas oportunidades where you can share Christ. onde você pode compartilhar Jesus Cristo. Not long ago, I came home from one trip and I was on the way to another continent. Não faz muito tempo eu cheguei em casa de uma viagem, eu já ia sair para outra viagem. I was in Berlin, I think only for one day. E eu estava lá em Berlim, onde eu moro, por apenas um dia. And then I've heard in the radio E aí eu ouvi no rádio that a young mother was crossing a street. que uma mãe estava atravessando a rua. And then accident happened. E aí um acidente aconteceu. She lost one boy. E ela perdeu um filho, um menino. And she lost one leg. E ela perdeu uma perna. I said to my wife, honey, E eu disse para minha esposa, querida, let's go to the hospital. vamos até o hospital. Let's tell her about Jesus. Vamos lá falar de Jesus para ela. My wife said, hey, you're in Berlin only for a couple of hours. Aí minha esposa disse, mas você só está em Berlim por 2, 3 horas. You need some rest. Você precisa descansar um pouco. I said, well, I can do it later. Eu falei, talvez eu possa fazer isso depois. Let's go to the hospital. Vamos até o hospital. On the way to the hospital, I've heard that this mother was a Muslim. E quando eu estava indo para o hospital, eu escutei que aquela mãe era uma muçulmana. I was a little bit nervous. I was a little bit afraid. E eu fiquei um pouco nervoso, um pouco com medo.
She's a Muslim. Ela é muçulmana. I still remember when we entered the room E eu me lembro quando nós entramos no quarto dela and we told her about e Jesus. falamos para ela sobre Jesus. And we prayed for her. Oramos por ela. I was nervous, Eu estava nervoso, but the Lord was moving. mas o Senhor estava movendo. A couple of months later, she was calling my wife. Uns 2 meses depois ela ligou para minha esposa. She said, well, actually, I want to say thank you. Ela falou, eu estou ligando porque eu quero falar obrigado. When you came, Quando vocês vieram, you gave me so much hope. vocês me trouxeram tanta I esperança. tell you, there are people here without hope. Deixa eu te falar, há pessoas perto de você que não tem mais esperança. Jesus is the light of the world. Mas Jesus é a luz do mundo. And Jesus wants to use E you Jesus quer usar to você. shine into the darkness. Ele quer te enviar para as shine trevas, into the darkness. para você brilhar nas trevas. There are people in your area. Tem pessoas aqui onde você mora. Maybe it's your neighbor. Talvez o seu vizinho. Somebody in the supermarket. Talvez alguém dentro do supermercado. Tell them about Jesus. Fala de Jesus para eles. Imagine, The disciples were standing there. os discípulos estavam parados lá. 5 loaves of bread 5 pãezinhos and 2 fish. e 2 peixes. 20,000 people. 20.000 pessoas. 5 loaves of bread and 2 fish. 5 pãezinhos e 2 peixes. I'm happy that those disciples were not Germans. Eu estou muito feliz que aqueles discípulos não eram alemães. Immediately we were standing there and calculating Se fosse alemães, a gente ia pegar a calculadora e fazer conta. and telling the Lord that this is not possible. E aí a gente ia mostrar para Jesus, Senhor, isso não é possível. Can you imagine the disciples were standing there? Pode você imaginar os discípulos ali olhando para Jesus? Peter and John. Pedro, João, They were talking to each other. estavam conversando um com o outro. Tonight the Lord is really tired. E essa noite o Senhor está muito cansado. He preached the whole day. E os discípulos falando, ele pregou o dia inteiro. Until now he was great. Até ele está com fome. When he healed the blind and the deaf. Quando ele cura o cego, quando When he cura o was mudo, walking on water. quando ele anda sobre as águas. But now he is tired. Mas hoje à noite aqui ele está cansado. He said that we have to feed them. Ele está falando que nós temos que dar comida para o povo. It is not possible. Não é possível. We cannot feed them. A gente não consegue With alimentá-los. 5 loaves of bread and 2 fish. Tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Maybe you would say, Talvez você diria, it's not possible that the Lord is using me. não é possível o Senhor me usar. It's not possible. Não é possível. It's not possible. Não é possível. If you go through the whole Bible, Se você ler a Bíblia toda, you could see that God is using simple people. você vai ver que Deus sempre usou pessoas simples. Moses said, Moisés disse, I cannot speak. eu não posso falar. Can you imagine? Você imagina? Moses would say, I am Moses. Moisés, ele diria assim, eu sou Moisés. He had a problem with his speech. Ele tinha problema com a sua gaguice. But the Lord used him mightily. Mas Deus o usou poderosamente. Jeremiah said, I'm too young. Jeremias disse, eu sou muito novo. Hey, if you're young, Ei, se você é novo, God can use you. Deus pode te usar. If you're Se old, você é velho, God can use Deus you. pode te usar. Peter was a simple fisherman. Pedro era simplesmente um pescador. He denied Jesus. Ele tinha negado Jesus. And still Jesus was using E him. Jesus mesmo assim estava usando ele. What is your problem? Qual o seu problema? Maybe you would say, well, actually I'm not perfect. Talvez você diga, bom, eu não sou uma pessoa perfeita. God cannot use me. Deus não pode me usar. I'm not perfect. Eu não sou perfeito. Let me ask a question. Deixa eu fazer uma pergunta. Who is here in this church Quem aqui nessa igreja, and you are completely perfect? You are not sinning anymore. que você é completamente perfeito, você não peca mais? Raise your hands. Levanta a sua mão. Nobody. Ninguém. If I would say I'm perfect Se eu dissesse eu sou perfeito, and my wife would sit here, e se minha esposa estivesse aqui, she will laugh. ela ia dar risada. We're not perfect. Nós não somos perfeitos.
I trained a lot of Christians. Eu treino muitos cristãos. And I trained a young guy. E eu treino jovens. He got saved in the morning. Eu treinei um jovem que foi salvo pela And manhã. then we trained him in personal E nós evangelism. treinamos ele a fazer o evangelismo pessoal. Can you imagine in the afternoon? Pode imaginar no período da tarde. He led 2 people to the Lord. Ele levou 2 pessoas para Jesus. We don't have to wait A gente não tem que esperar until we are perfect. até nos tornarmos perfeitos. Then you will end up in heaven Quando você for perfeito, você vai chegar lá no céu, without doing nothing. sem ter feito nada. God can use you as you are. Deus quer usar você da maneira que você é. I'm not perfect. Eu não sou perfeito. You know, sometimes when I'm driving the car Sabe, de vez em quando eu estou dirigindo o meu carro and I'm a bit in a hurry, e eu estou com pressa, you can see that I'm not perfect. você vai ver que eu não sou I perfeito, can drive very fast. porque eu posso dirigir muito rápido. Not very holy. Não dirigir de uma maneira muito santa, não. God can use you. God can use you. Deus pode te usar. Maybe you would say, I'm not able to do that. Talvez você diga, eu não tenho capacidade de fazer isso. I'm not able to serve the Lord. Eu não tenho capacidade de seguir a I'm afraid Bíblia. to speak in front of people. Eu não tenho coragem de falar na frente das pessoas. It's not possible that the Lord is using me. Não é possível o Senhor me usar. Many years ago, Muitos anos atrás, the Lord called me into the ministry. o Senhor me chamou para o ministério. And a prophetic lady came. Uma profeta veio até mim e And disse, she said, Werner, I saw you preaching in football stadiums. ele falou, Werner, eu te vi pregando em estádios de futebol. I was sitting there, I was laughing. Eu estava lá olhando para ela, dando risada. I said, that's not possible. Eu falei, isso não é possível. I'm afraid to speak in front of people. Eu tenho medo de falar na frente das pessoas. I was not a shy person. Eu nunca fui tímido. But to speak in front of people, actually I was really afraid. Mas falar diante de pessoas como eu estou fazendo aqui, eu morria de medo. When I got saved, they told me I have to give my testimony in that church. E quando eu fui salvo, eles falaram que eu tinha que testemunhar lá na minha igreja. And I stood in front of 100 Christians. E eu fiquei na frente de 100 pessoas lá. And I felt like E eu ficava tremendo. I'm standing in a favela Eu estou vendo outra coisa. in front of all these gangsters. Eu estou vendo a favela na frente de um monte de gangster. I was so afraid. Eu fiquei com tanto medo. The Lord called me into the international ministry. E aí Deus me chamou para o ministério internacional. I said, Lord, E eu disse, Senhor, it's not possible. não é possível. You can ask my English teacher. Só pode perguntar para minha professora de inglês. She will tell you, Ela vai dizer, this guy never ever will do it. esse cara nunca vai falar inglês. Aham. I was afraid. Eu tinha medo. I was not able to speak English. Eu não falava inglês. But the Lord said, well, I will pick this guy. Mas o Senhor disse, eu vou pegar esse cara aí. And while I was saying, I'm afraid to speak in front of people, E enquanto eu estava dizendo, eu tenho medo de falar na frente das pessoas. the Lord already saw me preaching in front of 1 million. Deus já tinha me visto na frente de 1 milhão de pessoas pregando para elas. Every year in May on Global Outreach Day, Todos os anos, agora em meio, no Dia Global de Evangelização. I share and preach in the biggest arena of the world. Eu prego o evangelho na maior igreja do mundo. Only the platform is for 5,000 people. Só o púlpito dessa igreja na Nigéria tem 5.000 pessoas. That's only the stage. É somente o púlpito. I walked through the building. E eu andei naquele prédio. Actually, it was a 20-minute walk through the building. Eu levei 20 minutos para chegar até o final do prédio. I stood there in front of 1 million. Eu estava lá na frente de 1 milhão de pessoas. I don't say that to my own glory, come on. Eu não estou falando isso para minha glória. Você precisa entender o que eu estou falando. I was afraid. Eu tinha medo. I was not able to speak Eu não English. sabia falar inglês. And the Lord picked me, E o Senhor me escolheu a zero, do zero. a person without value. Uma pessoa sem nenhum valor. Maybe you are a zero. Talvez você é um zero. And you feel, well, I'm a zero. Talvez você se sinta e você diga, eu sou um zero. But if Jesus is the number 1 of your life, Mas se Jesus é o número 1 da sua vida, then you are already 10. então você já é 10. God can use you. Deus pode te usar. Maybe you would say, I'm not able to do it. Se você diga, eu não tenho condições de fazer. But Jesus is able to enable you. Mas Jesus tem poder para te dar capacidade de fazer. He said, you will receive the Holy Spirit. Ele falou, você vai receber o Espírito Santo. And you will be my witness. E vocês serão minhas testemunhas. He is able to enable you. Ele tem capacidade para te capacitar.
I'm a testimony for that. Eu sou um testemunho disso. I was not able, Eu não era but capaz, the Lord is using me. mas o Senhor está me usando. Maybe you would say, well, Talvez você esteja dizendo no, I bem, cannot feel His power. eu não consigo sentir o poder dele. There are some Christians so for the anointing. Tem pessoas tão cheias, tão ungidas. But anointing means not feeling. Mas unção não quer dizer sentimento. Very often I don't feel the anointing. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu não sinto essa unção. But it's not a matter of feeling. Mas a unção não tem a ver com sentimento. It's a matter of obedience. É uma questão de obediência. Very often when I pray for the sick, Muitas vezes quando eu estou orando pelos enfermos, I feel nothing. eu não sinto nada. And I've seen incredible miracles. E eu tenho visto milagres incríveis. I still remember we had a big campaign. Eu me lembro de uma grande campanha que nós tivemos. And I was traveling for weeks and weeks and weeks. Eu estava viajando por semanas e semanas. I was so tired. E eu estava tão cansado. So I preached, was a good night. Eu preguei, foi uma noite boa. I left the platform. E eu desci do púlpito. The pastor came O pastor veio and asked me to pray for 3 more E women. e me pediu para orar por 3 mais I mulheres. said, oh, I'm so tired tonight. Eu falei, mas estou tão cansado essa noite. What is their problem? Qual que é o problema delas? Oh, he said, they all have HIV. Bom, todas elas têm AIDS. I said, that's not possible tonight. Eu falei, não, essa noite não é possível. I'm so tired. Eu estou tão cansado. I feel so weak. Eu me sinto tão fraco. But I want to tell you, Mas eu quero te even dizer, if you feel weak, mesmo que você se sinta fraco, God is strong. Deus é forte. God is strong. Deus é forte. I felt so pumped out. Eu estava me sentindo tão cansado. I said, okay, I'm obedient. Eu falei, não, eu sou obediente. Let's pray. Vamos orar. Lord, touch them in Jesus' name. Senhor, toca essas mulheres no nome de I prayed a Jesus. very simple prayer. Eu fiz uma oração muito simples. And immediately I left that place. E eu saí daquele lugar logo após a oração. A couple of months later, I came to the same city. Uns 2 meses depois eu voltei na mesma cidade. Oh, we had a great conference. E aí tivemos uma grande conferência. They brought people from the hospital, E eles trouxeram pessoas dos hospitais. but they went home healed Mas eles foram para casa curados, instead of going back to the hospital. em vez de voltarem para os hospitais. So I left the arena, E eu saí daquela arena. and one lady came. E uma senhora veio falar comigo. She said, Pastor, E ela falou, pastor, do you remember me? você lembra de mim? She was one of those 3 ladies. Ela era uma daquelas 3 mulheres. That night when I felt so weak, Naquela noite que eu me senti tão fraco, when I was not able, que eu não era capaz, I prayed for her. eu orei por ela. And the next week she went to the doctor. E na semana seguinte ela foi até o médico. And the doctor he couldn't believe what he E saw. o médico, ele simplesmente não acreditava no que ele estava vendo. I mean, she was suffering of HIV. Ela sofria de AIDS. I mean, he saw the blood test. Ele viu o exame de sangue. He saw that she was completely healed. E ele viu que ela estava totalmente curada. Hallelujah. Aleluia. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. Even if you are weak, Mesmo que você esteja fraco, our God is strong. nosso Deus é forte. And God wants to use you. E Deus quer usar você. Maybe there's somebody in your neighborhood Talvez alguém na sua vizinhança, suffering of pain, sofrendo com uma dor, is sick. doente. God can use you. Deus quer te usar. The disciples were standing there. Os discípulos estavam ali de pé. We have 5 loaves of bread and 2 fish. Temos 5 pães e 2 peixes. And Jesus said, give them something to E eat. Jesus falou para eles, dá a vocês comida para Maybe eles. they would say, that's not E possible. eles estavam dizendo, não é possível. Now the last point. Mas agora o último ponto. And this point is very important. E esse ponto é muito importante. What happened? O que aconteceu? What happened? O que aconteceu? Jesus was praying. Jesus estava orando. And then heaven opened. E o céu se abriu. And it was raining bread and fish. Estava chovendo pão e peixe. Peter was standing there. Oh. O Pedro estava olhando e falou, que isso? No, that's not true. Não, isso não é verdade. It was not raining bread and fish. Não estava chovendo pão e peixe. Still they were standing there with 5 loaves of bread and 2 fish. Continuava 5 pães e 2 peixes. But there was a big difference. Mas tinha uma diferença. Jesus was blessing their 5 loaves of bread and 2 fish. Jesus estava abençoando 5 pães e 2 peixes.
When the Lord spoke to me about Global Outreach Day, Quando Deus falou comigo sobre o Dia Global de Evangelização, I said, Lord, I don't have money. eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro. I don't have connections. Eu não tenho grandes relacionamentos. I was praying. Eu estava orando. Heaven opened. Os céus se abriram. And it was raining dollars. E começou a chover dólares. No. Não. Not even $1. Não choveu nenhum dólar. But I began to serve the Lord. Mas eu comecei a servir ao Senhor. I gave what I had. Eu dei tudo o que eu tinha. And I've seen the glory of God. E eu comecei a ver a glória de Deus. Can you imagine? Jesus was blessing the bread and the fish. Imagina você, Jesus estava orando, abençoando o pão e o peixe. And then the disciples were handing out bread and fish. E os discípulos começaram a dar pão e peixe. After 1 hour, Peter said to John, Depois de 1 hora, Pedro falou para João: John, that's amazing. João, isso é maravilhoso. I still have bread and fish. Eu ainda tenho pão e peixe. I tell you, if you give your life, Eu te digo, se você der a sua vida, time and your talent to Jesus, o teu tempo e tudo para Jesus, if you give what you have, se você der o que você tem, your 5 loaves of bread os seus 5 pães, and 2 os fish, seus peixes, you give that what you have, se você der o que você tem, God will give what He has. Deus vai te dar o que Ele tem. And you will see the glory of E God in your você life. vai ver a glória de Deus na sua vida. When I said, Lord, I have nothing, Quando eu disse, Senhor, eu não tenho nada, I have no money, eu não tenho dinheiro, no connection, não tenho relacionamentos, how can we mobilize como worldwide? que a gente vai mobilizar o mundo inteiro? I made a decision that night. E naquela noite eu fiz uma decisão. Lord, I give what I have. Deus, eu te dou o que eu tenho. It's not a lot. Não é muito. Only 5 loaves of bread and 2 É 5 fish. pães que eu tenho. It's nearly nothing. É praticamente nada. But now we are working on the big plan Mas hoje nós estamos trabalhando num plano enorme to reach 1 billion next year. para alcançar 1 bilhão de pessoas no ano And que the Lord vem. is opening every door, every door, every door. Deus está abrindo portas e mais portas e mais portas. When I came to Brazil the first time, Quando eu vim para o Brasil a primeira vez, oh, they told me you have to meet Silas Malafaia and the Assemblies of God and then whatever. falaram para mim, você tem que encontrar Silas Malafaia e esse e aquele. I was not able to talk to the assistant pastor of Silas Eu não Malafaia. conseguia falar nem com o assistente do Silas Malafaia. But then I met him and he was so excited about Global Outreach. Mas um dia eu encontrei com ele, ele ficou tão feliz com o Dia Global. 2 days ago, we've shared the whole vision and the big meeting of the Assemblies of God. 2 dias atrás nós compartilhamos lá em Belém a visão com toda a Assembleia de Deus do Brasil. They're all in. Todos eles estão dentro. God was opening every door. Deus começou a abrir portas. But 8 years ago, I said, Lord, I have nearly nothing. Há 8 anos atrás eu disse, Senhor, eu não tenho nada. Only 5 bread. Eu só tenho 5 pãezinhos e 2 peixes. I tell you, if you give what you have, Deixa eu te falar, se você der o que você you will see tem, the glory of God você in vai your ver a life. glória de Deus na sua vida. Let me close with that story. Deixa eu terminar com essa história. Have you ever heard about Nick Vujicic? Já ouviu falar de Nick Vujicic? Nick Vujicic? Nick Vujicic é aquele Vujicic. homem que não tem os braços e a perna. Born without legs and without arms. Ele nasceu sem as 2 pernas e sem os braços. Maybe you know him. Agora você conhece ele. You can see him on YouTube. Você pode ver no YouTube. He's surfing, Ele está surfando. playing football. Está jogando futebol. I met him several times. Eu já encontrei com ele muitas vezes. I organized a big event with him. Eu já organizei grandes campanhas com ele. He invited me to his house Ele me convidou para ir na casa dele while I was in Los quando eu Angeles. estava em Los Angeles. And then he told me his story. E ele me contou a história He dele. was 12 years old. Ele tinha 12 anos de idade. And in school they called him like, you look like a nightmare. Aí na escola falavam para ele, você parece mais um pesadelo. Born without legs, without arms. Você nasceu sem pernas, sem braços. He decided to commit suicide. E ele decidiu então que ele ia se suicidar. And he had a very good idea how to commit suicide. E ele teve uma excelente ideia como ele ia se suicidar. But instead of committing suicide, Mas em vez de cometer suicídio, he accepted Jesus. ele aceitou Jesus. And he said, maybe, Lord, I give what I have. E aí ele falou, Senhor, talvez eu dou o que eu tenho, But I have nothing. mas eu não tenho nada. No legs and no arms. Eu não tenho perna nem braço. I have nothing. Eu não tenho nada.
Now he is flying around the world. Hoje ele voa para todos os países do mundo. Last year he preached in the Ukraine in front of 500,000 people. O ano passado ele pregou na Ucrânia para 500.000 pessoas. Maybe he's the most known evangelist on planet Earth at the moment. Talvez hoje ele é o evangelista mais conhecido em todo o planeta Terra. When I met him years ago, Quando eu encontrei ele há uns anos atrás, his wife came, he's married, ele é casado e a esposa dele veio falar comigo. and she was pregnant. E ela estava grávida. The last time when I met him, Quando eu encontrei ele de novo, he said, "Brother, now I have twins, aí ele falou: agora, and we velho, have already 4 children." agora eu tenho gêmeos, eu já tenho 4 filhos. Can you imagine Você consegue imaginar this young guy esse jovem without arms and without legs? sem nenhum dos 2 braços, sem as pernas? Thought about committing suicide. Ele queria cometer suicídio. Said, "Jesus, Ele disse: Jesus, I give what I have. em vez de cometer suicídio, ele disse: Jesus, eu te dou o que eu tenho. I have nothing, Eu não tenho nada, nothing." nada. And now he's reaching millions and millions and millions. E hoje ele está alcançando milhões e milhões e milhões de I pessoas. tell you, if you give what you have, Deixa eu te dizer, se você der o que você tem, your time, teu tempo, your talent, seu talento, and your life, a sua vida, 100% to se Jesus, você der tudo isso 100% para Jesus, you will see the glory of God in your você life. vai ver a glória de Deus na sua vida. Do you want to see the glory of God in your life? Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Let's stand and pray. Vamos ficar em pé e vamos orar. And at the end I will pray E no final eu vou orar. that God, and I believe God will enable you E eu creio que Deus vai te capacitar for +1, para mais um, +2, mais dois, +3, mais três, +4, mais quatro, +5, mais cinco, +6, mais +7, seis, mais +8. sete, mais 8. We will go on winning people for Christ. Você vai começar a ganhar almas para Jesus. Amen. Amém. So all what we've heard today, Então tudo que nós escutamos hoje, Jesus is unique. Jesus é único. He is the Son of God, Ele é o Filho de Deus, full of mercy, cheio de misericórdia. able to heal the sick. Ele veio para curar o doente. He's calling you. Ele está te chamando. Give them something to eat. Ele está falando: dá a eles algo para comer. There are people in your area, Tem pessoas bem próximas a your você, neighborhood, your school, na sua university, escola, na universidade, no trabalho, living without Jesus. vivendo sem Jesus. But Jesus is the bread of life. Mas Jesus é o pão vivo. And Jesus wants to use you. E Jesus quer usar você. Give them something to eat. Dá você a eles algo para comer. Finally, if you have, give what you have. Finalmente, se você der o que você tem, You will receive the glory. You will see the glory of God in your você life. vai ver a glória de Deus na sua vida. Close your eyes in prayer. Raise your hand. Feche wherever os you seus are. olhos, levante as suas mãos em oração. Lord Jesus, Senhor Jesus, I thank you for your presence tonight. eu te louvo pela tua presença nessa I believe noite. in your presence all things are possible. Na sua presença todas as coisas são possíveis. Lord, even if we are not able, Pai, mesmo quando não somos capazes, you are able to enable us. o Senhor é capaz de nos You capacitar. are calling us. O Senhor está nos chamando. You are the light of the O world. Senhor é a luz do mundo. Lord, you want to use every believer in this church Pai, o Senhor quer usar cada crente nessa igreja. go. Todos. and to share the gospel with others. O Senhor quer usá-los para compartilhar o evangelho com os Lord, outros. this is your promise. Pai, essa é a sua This promessa. is what you've said. Isso é o que o Senhor disse. You will receive the Holy Spirit. Vocês receberão o poder do Espírito And Santo you will be my e serão witness. minhas testemunhas. Lord, we receive it tonight. Pai, nós recebemos o Seu Espírito nessa Lord, noite. we receive the Holy Spirit Recebemos o tonight. Espírito Santo nessa noite. Lord, we need your power. Pai, precisamos do Seu poder. Lord, we want to be your witness. Queremos ser Suas testemunhas. Fill us with your Holy Spirit. Enche-nos com Teu Espírito Fill us Santo. with your Holy Spirit. Encha-nos com Teu Espírito Santo. Fill us with your power. Encha-nos com Teu poder. Lord, we want to see +1 and +2 and +3. Pai, nós queremos mais um, And e mais plus dois, four, e and mais plus três, five. e mais 4, mais 5. Lord, we want to win souls. Pai, queremos ganhar almas. Fill us with your Holy Spirit. Encha-nos com Teu Espírito Santo. Fill us with your power. Encha-nos com Seu poder. Lord, this is your word. Senhor, essa é a Sua We palavra. will lay our hands on the sick Que and colo- they shall recover. E poremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Lord, Senhor, we need your power. precisamos do Seu poder. In the
the name of Jesus. No nome de Jesus. I bless you in the mighty name Eu of te abençoo no Jesus. nome poderoso de Jesus. And finally, E finalmente, make a decision tonight. faça uma decisão nessa noite. Make a decision tonight. Faça uma decisão nessa noite. If you like, pray with me. Se você gostaria de orar comigo, Lord Jesus. Senhor Jesus. Lord Jesus. Repete comigo, Senhor Jesus. I give Eu dou what I have. o que eu tenho. My life, Minha vida, my time, meu tempo, and my talent meus talentos to you. para o Senhor. Lord Jesus. Senhor Jesus, I will see your glory eu quero ver a sua glória in my na life. minha vida. Lord, Senhor, I will see your glory eu recebo a sua glória in my na neighborhood, minha vizinhança, in my school, na minha in escola, my na university, minha universidade, wherever I am. aonde eu for, I will see your glory. eu recebo a sua glória. I will see people getting saved. Eu and quero healed. ver pessoas sendo salvas. Lord Jesus, use me Senhor Jesus, usa-me in the mighty name of Jesus. no nome poderoso de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Everybody say, Todos Amen. digam amém. Give a hand to Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus.